Vamos ler um livro chamado Uma Filosofia Política, Argumentos para o Conservadorismo, do autor Roger Scruton. Estamos comemorando os 19 mil inscritos. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista, por favor, também aos outros em comemoração a esse marco importante. Eu agradeço a todos que se inscreveram e assistem o canal. Vamos ler hoje 19 trechos de 19 livros de 19 autores. Estamos no quarto livro, Roger Scruton, Uma Filosofia Política. Recentemente, o movimento ambientalista tem recrutado pessoas de esquerda e apresentado a integridade ecológica como parte de um clamor abrangente por justiça social. No entanto, a preocupação com o meio ambiente é compartilhada por pessoas de temperamento oposto. Para elas, estruturas e procedimentos são mais importantes que metas sociais. Além disso, encaram com ceticismo o igualitarismo. A apropriação do movimento ambientalista pela esquerda é, na verdade, um fenômeno novo. Na Grã-Bretanha, o movimento tem raízes na reação à Revolução Industrial no século XIX e na qual os Tories e os radicais desempenham o mesmo papel. A oposição inicial à agricultura industrial uniu socialistas corporativos como H.J. Munsinger, conservadores como Lady Eve Balfour e radicais excêntricos como Rolf Gardiner, que se apropriou das ideias da esquerda e da direita e chegou a ser identificado por Patrick Wright como uma espécie de fascista. Além disso, os ambientalistas contemporâneos têm consciência do dano ecológico causado pelo socialismo revolucionário, a coletivização forçada, a industrialização frenética e planos enormes para deslocar populações, rios, paisagens inteiras que vimos na União Soviética e na China. Pensadores de esquerda não consideram esses abusos um resultado inevitável das suas ideias. Não obstante, reconhecem que é necessário trabalhar mais para que a consciência comum seja persuadida de que socialismo tem a resposta para crescente problema ecológico. Ao mesmo tempo, raramente reconhecem qualquer afinidade com a direita e com frequência parecem tratar conservadorismo como uma palavra suja, sem nenhuma relação semântica com a conservação que defendem. Creio que a explicação é a seguinte: os ambientalistas se acostumaram a enxergar o conservadorismo como uma ideologia da livre iniciativa e esta como um ataque aos recursos da terra, sem nenhuma motivação além das vantagens de curto prazo que animam o mercado. Aqueles que no contexto político se chamaram de conservadores são parcialmente responsáveis por essa visão equivocada, pois tenderam a enxergar a política moderna em termos de uma simples dicotomia entre a liberdade individual por um lado e o controle estatal por outro. Liberdade individual significa liberdade econômica, e isso, por sua vez, significa liberdade de explorar recursos naturais para obter ganho financeiro. Comerciante de madeira que desmata uma floresta tropical e a mineradora que pilha o subsolo, o fabricante de motores que produz um número infindável de carros, o comerciante de refrigerante que vende 1 milhão de frascos de plástico por dia, todos obedecem às leis do mercado, a não ser que se verifique o contrário, estão destruindo alguma parte do nosso ambiente coletivo. Como uma economia de mercados, os maiores atores causam os maiores danos, os ambientalistas direcionaram a sua hostilidade para os grandes negócios, para as economias livres que dão origem a eles. No entanto, se a economia de mercado for abolida, o resultado normal será o surgimento de empreendimentos igualmente grandes e destrutivos, mas que, por estarem nas mãos do Estado, normalmente não darão ouvidos a nenhum poder soberano que possa limitar suas predações. Portanto, uma resposta conservadora plausível não é defender a liberdade econômica a todo custo, mas reconhecer os custos da liberdade econômica e adotar as medidas necessárias para reduzi-los. Precisamos da livre iniciativa, mas também precisamos de um primado da lei que o limite. Quando o empreendimento é prerrogativa do Estado, a entidade que controla a lei
é a mesma a que tem razão mais poderosa de se evadir dela, explicação suficiente parece-me para a catástrofe ecológica causada pelas economias socialistas. Todavia, há uma razão melhor para pensar que o conservadorismo e o ambientalismo são companheiros naturais. Como argumentei na introdução desse livro, o conservadorismo é um exercício de ecologia social. A liberdade individual é uma parte dessa ecologia, já que sem ela os organismos sociais não podem se ajustar. Mas a liberdade não é o único objetivo da política, nem mesmo central, embora seja o atributo que num nível mais profundo torna a política necessária e possível. O conservadorismo e a conservação, na verdade, são dois aspectos de uma única política de longo prazo, a economia de recursos. Esses recursos incluem o capital social, incorporado nas leis, nos costumes e nas instituições. Incluem também o capital material contido no meio ambiente e o capital econômico contido numa economia livre, mas regulamentada pela lei. Segundo esse ponto de vista, o propósito da política não é reorganizar a sociedade para beneficiar alguma visão ou ideia fundamental, como a igualdade, liberdade ou fraternidade, mas manter uma resistência vigilante às forças entrópicas que desgastam a nossa herança social e ecológica. O objetivo é legar às futuras gerações a ordem e equilíbrio dos quais somos administradores temporários e, se possível, administrá-los. Então, senhores, esse texto, aliás, é fantástico. Roger Scruton, recentemente falecido, é um verdadeiro gênio. Ele consegue articular as ideias do conservadorismo como poucos. Então eu acho que praticamente a gente nem precisava comentar nada, mas vamos tentar comentar. Qualquer comentário que façamos, isso vai ficar muito abaixo do nível intelectual do Roger Scruton, então é quase que um exercício fútil tentar comentar. Mas essa ideia final aqui de que qual que é o objetivo, deveria ser o objetivo real da política? É controlar os impulsos entrópicos, as forças entrópicas. O que é entropia? Entropia é a tendência ao caos, a tendência à decadência, a tendência à bagunça, à desorganização. Sem inserir uma força externa num sistema, a tendência é a entropia, o caos. Por isso que quando a gente vê aquelas distopias comunistas, socialistas, a gente imagina sempre tudo feio, sujo, destruído, todo mundo cabisbaixo, com roupas opacas e tal, porque essa é a tendência natural, foi o que a gente viu na União Soviética. Como disse o autor, quando a indústria, quando a produção ela não está na mão de agentes livres, ela está na mão do Estado, que tem todo o poder, não pode ser parado de forma nenhuma, a tendência é realmente a destruição total, ou um Estado praticamente de Blade Runner, uma sociedade que consome a si mesmo, às vezes até literalmente. É uma situação realmente de um caos e uma pobreza que ao mesmo tempo um paradoxo. O Estado cada vez mais poderoso, um ser capaz de oprimir qualquer um, e a condição humana cada vez mais infeliz, mais destruída, mais oprimida. Então essa é a situação final do liberalismo, do esquerdismo. Liberalismo, senhores, no termo que é usado na Inglaterra e nos Estados Unidos, liberalismo para eles é ser de esquerda, ser socialista, ser comunista é ser liberal, você querer aborto, você querer ateísmo e tal. Aqui no Brasil a gente se acostumou a usar liberalismo como liberalismo econômico, von Mises, Hayek. Então a gente pensa, liberalismo é legal, tal. O conservadorismo ele abrange já a livre iniciativa, o capitalismo, a possibilidade das pessoas criarem as suas fábricas, os seus empreendimentos e tal. Então o conservadorismo vocês já entendam com o conservadorismo a livre iniciativa, o capitalismo. Não é necessário adicionar o liberalismo. Mas se estivermos falando de liberalismo econômico, sim, por que não? É muito bem-vindo. Então eu vou até um pouco além do que o Roger Scruton falou. Ele falou, o Estado tem que só controlar para que os impulsos entrópicos não destruam o meio ambiente. Então, tem o cidadão lá que ele produz papel e celulose, o Estado só vai beneficiar o produtor que vai produzir papel de reflorestamento, recicla, essas coisas. Tá corretíssimo Roger Scruton nisso, mas eu vou até um pouco além. A gente pode pensar em grandes empreendedores como, por exemplo, Elon Musk,
que se tornou o maior, a sua firma, sua empresa automobilística, se tornou a empresa automobilística de maior valor de mercado no mundo, então potencialmente a empresa mais poderosa do mundo automobilístico, passando a Toyota muito em breve, pelo que falam, tão somente vendendo carros elétricos, produzindo carros elétricos cada vez melhores. Então, às vezes, iniciativas que são benéficas ao mundo, elas podem inclusive gerar riqueza. Então, nós podemos nos beneficiar disso. Por exemplo, não precisamos deixar de usar o canudinho, mas podemos usar o canudinho produzido de forma biodegradável, etc, etc. E até o canudinho tem que ser repensado isso. Se realmente aquilo que dizem que é terrível para o meio ambiente é assim tão terrível, ou se as formas de buscar alternativa mais limpa não é mais agressiva ao meio ambiente ou não. Então, é muito perigoso você deixar qualquer tipo de discussão ecológica na mão de esquerdistas, porque primeiro que eles são incompetentes, eles não conseguem entender o mundo, eles têm uma visão do mundo absolutamente deturpada. Então, se eles cooptarem a pauta ecológica, a pauta ecológica tão somente será usada para nos escravizar cada vez mais, como é o gosto dos esquerdistas. E não pensem, senhores, que a utopia esquerdista de que todos serão iguais, isso não existe. Vai ter 99%, até mais do que 99% da população escravizada, sofrendo terrivelmente, e no Elísio, nos campos elíseos, viverá a elite socialista, eles serão os novos faraós, eles viverão uma vida digna, e nós todos estaremos vivendo como prisioneiros numa grande gulag.